Celebrar junto ao Senhor. Parabéns aí aos papais que estão presentes, né? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E eu quero começar fazendo a gente pensar um pouco. Vamos pensar. Acho que tem na projeção aí nossa fala agora à noite. Eu queria que você pensasse comigo, pensasse um pouquinho nesse instante sobre um cativeiro. Alguém escravo, alguém levado cativo, alguém limitado, aprisionado dentro de um cárcere ou dentro de um ambiente onde não tem a liberdade de ir e vir e fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Pensa num cenário como esse, você precisar recorrer a algum tipo de filme, ou você pode conjecturar nesse momento uma situação como essa, uma pessoa que não pode sair, uma pessoa cativa, uma pessoa escrava, um cativeiro em si. Pensa um pouco nesse cenário, pensa um pouco nessa situação. Ao ser liberta, né, essa pessoa tem agora a condição de escolher onde ela vai, quem ela vai encontrar, e agora ela é livre. Né? Digamos que essa pessoa consegue sair desse cativeiro, essa pessoa consegue ir à sua liberdade, e para onde ela iria? Para que lugar ela iria, ou quem ela procuraria, ou o que ela faria, logo depois que ela fosse livre? Eu quero trazer essa reflexão, quero trazer essa abordagem, esse nosso pensamento hoje, para a esfera espiritual. A esfera espiritual, ela não é muito diferente dessa realidade. A questão é que o pecado, ele escraviza a humanidade, o pecado escraviza o homem. E a Bíblia fala, lá em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Há uma escravidão, há um cativeiro imposto sobre a pessoa que ainda não encontrou a libertação ou a liberdade em Cristo. E aí toda essa pessoa cativa, toda essa pessoa escrava, ela precisa de um libertador. Dificilmente ela consegue sair sozinha desse cativeiro. E pensando nessa atmosfera espiritual, pensando nessa esfera espiritual, a gente olha para a Bíblia em João 8,36 e diz assim: e quando somos libertos através de Cristo, portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Então, nessa esfera espiritual, Cristo é aquele libertador, aquele que tira a mim, a você, que tira o homem do pecado, do cativeiro, e dá liberdade para esse homem. Liberdade física, liberdade espiritual e liberdade emocional. Quanta gente escrava e cativa emocionalmente. Pessoas presas por dentro, cativeiros mentais, inclusive. Então, abordando essa esfera, esse homem cativo, esse homem escravizado, liberto por Cristo, o que o Senhor faz com esse homem? Nós somos, então, conduzidos desse cativeiro, nós somos removidos. Deus nos tira desse cativeiro, desse ambiente de escravidão, e tem um lugar para Ele nos levar, um lugar de liberdade nele. E a Bíblia fala muito sobre isso em Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Porque Ele quem? O Pai, Ele, Deus, nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe ou nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Deus, quando nos tira, quando remove esse homem que crê nele, que clama por ele, sai dessa escravidão, sai desse cativeiro, Deus leva ele para um outro ambiente, para uma outra esfera, para uma outra experiência. A questão toda que eu gostaria de trabalhar com você aqui nessa noite, nesse momento, é para onde, que passos a gente dá quando
Deus nos liberta. Quando somos libertados do cativeiro por Jesus Cristo, que caminhos, que roteiros a gente vai seguir? O que nós precisamos fazer? A obra não está terminada quando Cristo nos liberta do pecado. Sim, a parte principal foi feita no nosso espírito. O nosso espírito foi recriado. A nossa alma foi salva pela graça de Deus. Mas possivelmente, enquanto estivemos nesse mundo de cativeiro, distante de Deus, numa vida do pecado, muita coisa se tornou disfuncional, muita coisa foi destruída na vida do homem. Quando a gente olha para a Escritura, e a gente vê o período em que os filhos de Israel ficaram cativos por gerações e gerações lá no Egito, quando aquele povo sai, povo que sai doente, sai machucado, um povo que sai ferido, um povo que até geograficamente saiu do Egito, mas o Egito não saiu daquela gente. E tantos, por causa disso, tombaram no deserto, não chegaram até o final da jornada. E quando a gente olha na Escritura, Deus remove, Ele faz a parte mais complicada quando o homem deseja sair dessa escravidão. Porém, esse homem liberto, eu, você e qualquer um em que Deus liberta em Cristo, ele precisa ir para alguns lugares, ele precisa seguir um roteiro, ele tem um processo de caminhada para fazer na vida. E aí a gente pergunta, onde que a gente precisa ir a partir de agora? E eu queria trabalhar justamente sobre esse tema, o roteiro dos livres. Qual é o roteiro de uma pessoa livre? Acabou de ser liberta por Cristo. Para onde ela vai? O que a gente precisa fazer? Quais passos que a gente precisa dar? Qual é a rota das pessoas que Deus libertou do cativeiro? Aí eu quero convidar agora você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Velho Testamento, passando ali, 1 Samuel, 2 Samuel, 1, 2 Reis, 1, 2 Crônicas, vem Esdras. E eu quero destacar aqui 3 destinos, 3 posicionamentos, 3 lugares, 3 situações que toda pessoa que foi liberta pelo Senhor, automaticamente ele vai passar por esses lugares, por esses processos, por essas situações. No reino de Deus, tudo é processo. E no reino de Deus, se a gente queimar a etapa, é muito complicado. A gente entra num processo, e se a gente começa a querer queimar a etapa, ou a gente pular uma situação, pular um processo, a gente tomba. Tudo do reino é processual. Às vezes a pessoa passa anos e anos no pecado. Vamos pensar aqui numa situação de dependência química, numa situação de compulsões, a pessoa passa anos e anos mergulhada naquilo ali. E quando ela chega no reino de Deus, ela encontra um poder libertador. Até mesmo das forças que escravizaram e que levaram a pessoa a mergulhar naquela condição. Porém, ela vai ter que entrar num processo. A própria criação foi processual. Um dia, Deus foi criando, outro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A gente tem uma sociedade muito apressada, em que quer tudo para amanhã, em que quer que as coisas fluam automaticamente. Então Deus, com sua graça e poder, Ele, através de Cristo, Ele liberta o homem, liberta. Porém, esse homem liberto precisa se colocar debaixo do cuidado de Deus, debaixo da orientação da palavra, e entender e discernir os caminhos que ele precisa seguir para ele alcançar a maturidade, para ele ser realmente um homem livre no dia a dia. E não tem como a gente queimar a etapa, não tem como a gente burlar o processo. E nesse livro de Esdras, ele mostra a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia, em que, a princípio, estaria estabelecido 70 anos de cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. E Deus, sendo tremendamente amoroso, foi
alertando, foi avisando a nação, foi avisando aquele povo que virava as costas para ele. Um Deus criador, sustentador, amoroso, que já havia libertado aquele povo do cativeiro do Egito, de Faraó, e havia dado uma terra para aquele povo, havia dado todas as condições para aquele povo viver na presença dele, mas eles decidiram virar as costas. Eles decidiram tocar a vida do seu jeito e não deu certo. E esse pecado e essa desobediência atraiu automaticamente um castigo. E esse castigo foi o povo ser levado cativo, escravo, famílias inteiras sendo levadas para a Babilônia, 1.440 quilômetros distante de casa. Famílias nesse processo se separaram, filhos se separaram de pais. Olha que coisa terrível, viver longe de Deus. E aí, queridos, quase chegando a 70 anos, porque Deus foi generoso, nem permitiu chegar aos 70 anos. Antes, Deus então promove a libertação desse povo. Dominado pelos babilônicos, Deus levanta um outro reino, o reino dos persas, em que invade a Babilônia e, levando cativos os babilônicos, o rei da Pérsia liberta, manda ou libera para que os filhos de Israel, os judeus, fossem libertos e voltassem para a sua terra, para a reconstrução das suas vidas. Então, meus amados, esse registro é o registro do caminho de milhares e milhares de pessoas que foram libertas. Deus as libertou usando um rei persa chamado Ciro, um tipo de libertador, né? Como Moisés foi um instrumento, uma ferramenta de Deus, já anunciando o libertador maior, que seria Cristo, que nos libertaria do cativeiro do pecado e nos levaria para uma nova terra, para uma nova vida. Uma vida livre de algemas, livre de escravidão. Uma vida de verdade, uma vida plena, chamada por João de uma vida abundante e qualidade de vida. E aí, queridos, esse livro vai retratar justamente isso. Eles são libertos e agora, para onde eles vão? Que rota eles precisam tomar? Quais eram as prioridades de gente que foi liberta, que foi restaurada, que foi transformada? Tem 3 pontos aqui, 3 destinos, que são os 3 destinos que a gente pode considerar assim, principais na vida de pessoas que Deus está libertando. Então, eu quero descrever o primeiro destino, o primeiro roteiro de gente que está livre em Cristo, que Deus estendeu a mão, que rompeu cativeiros, que libertou, que deu uma nova consciência, uma nova mentalidade, que colocou no coração dessa pessoa a sua presença através do Espírito Santo. Qual é o processo que essa pessoa precisa entrar, se submeter, para viver essa liberdade? Então, você olhar aí, quero convidar você a olhar para o capítulo 2, versículo 1 de Esdras. A gente vai ver o primeiro caminho que o povo faz logo após ser liberto: restaurar o que havia sido destruído. Esse é o primeiro destino. Toda pessoa liberta, toda pessoa em que Cristo resgatou do pecado, tirou do cativeiro, tirou do jugo de Satanás, ele precisa restaurar o seu passado, ele precisa restaurar o que foi destruído enquanto ele esteve no cativeiro. Esdras 2, verso 1. Esta é a relação dos judeus exilados que voltaram para Jerusalém e para as outras cidades de Judá, das quais os seus pais haviam sido deportados para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então, a gente está lendo nesse versículo 1, uma relação de pessoas que voltaram para Jerusalém, ou seja, de onde eles haviam sido, de onde eles viviam, e de onde eles haviam sido retirados e levados cativos. Eles agora estavam voltando para a sua terra,
voltando para uma Jerusalém toda destruída. Porque o tempo que se viveu no cativeiro, o tempo que eles ficaram, 60 anos na Babilônia, a sua terra, as suas coisas, as suas casas, a espiritualidade daquelas pessoas foram largadas de lado. Tudo estava em ruínas, e é justamente isso que acontece com a vida da pessoa no pecado, no cativeiro, na escravidão. O diabo toma de tal forma a vida do indivíduo que áreas essenciais ou pessoas extremamente importantes da vida dele são retiradas. A vida é totalmente destruída. E esse povo agora estava liberto, meus irmãos. E como eu falei pela manhã, muitos daqueles judeus que foram libertos por Ciro, muitos deles decidiram ficar na Babilônia. A Babilônia era já dominada pelos persas, e os judeus que eram cativos tinham acesso livre, eles eram livres dentro da Babilônia. Porque quem dominava e quem imperava era Ciro na época. Então, muitas daquelas pessoas decidiram não voltar para Jerusalém, porque voltar para Jerusalém seria voltar ao passado e resolver muitas demandas e pendências que ficaram para trás. E isso muita gente não quer resolver. Mas esse é o caminho quase que obrigatório do cristão, depois que encontra a liberdade em Cristo. Resolver questões, situações, pendências que o pecado destruiu. Eles precisaram restaurar suas casas, estavam todas destruídas. Isso dá para a gente ter uma ideia de que, às vezes, quando o homem mergulhado no pecado, longe de Deus, ele destrói a própria família. Relacionamentos conjugais são destruídos, relacionamentos com os filhos são destruídos. E agora esse homem, essa pessoa encontra a graça de Deus, ou a graça de Deus encontra ela. O que ela faz? Ela tem que voltar para consertar, ou tentar recuperar tudo isso. Restaurar a sua vida. Coisas que foram destruídas, áreas que foram destruídas. Deus quer ajudar essa pessoa a recuperar isso, a restaurar isso. Nem sempre é fácil, porque muitas vezes vamos nos deparar com pessoas as quais nos machucaram, ou nós machucamos essas pessoas. Mas Deus é Deus de consertos. Deus é Deus de reparações, Deus é Deus de restauração. E esse povo estava e precisava voltar lá atrás para consertar, para reedificar o que estava destruído. É interessante uma história no Novo Testamento, onde Jesus e os discípulos navegam por algumas horas até chegar numa região chamada Gadara. E ali em Gadara tinha um homem cativo. Tinha um homem possesso por muitos espíritos malignos, em que faziam com que aquele homem vivesse em cemitérios, que ficasse despido, vivia nu, um homem com a vida totalmente destruída. E a Bíblia então diz que Jesus chega ali, o Evangelho chega ali, o Filho de Deus chega ali, e liberta aquele homem, restaura a vida daquele homem, um perturbador daquela região inteira. Muitas tentativas haviam sido feitas no sentido de recuperar a vida daquele homem. Tentativas humanas, acorrentar, algemar, prender. Porque a libertação de verdade, muitas vezes, ela é algo espiritual. E aí a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem, restaura aquele homem. E aquele homem restaurado decide seguir Jesus. É geralmente assim. A gratidão é tão grande, a libertação da mente, do coração, do corpo, do espírito é tão grande. E você viveu escravo do pecado, de Satanás durante tanto tempo, e agora você encontra um libertador amoroso, você quer viver com ele pelo resto da sua vida, algo mais natural. E aí Jesus não permite, por incrível que pareça. E nessa passagem Jesus diz para ele: volta para a sua casa, volta para os seus e conta para eles tudo que Deus fez por você.
O que é isso? Isso é alguém sendo liberto de um cativeiro por Jesus Cristo e recebendo de Jesus a orientação para voltar para sua própria família e começar a restaurar as coisas lá. Então esse é um caminho que a gente precisa fazer. E quando a gente não faz isso, quando a gente quer pular essa etapa, a gente queima uma etapa e as outras experiências da nossa vida cristã, elas não vão funcionar, por incrível que pareça. Deus quer nos ajudar a ser livres de verdade, a resolver as pendências que ficaram para trás no tempo em que nós vivemos no cativeiro do pecado. E esse é o caminho que os libertos vão ter que fazer para resolver as suas demandas de passado. Às vezes não é fácil. Anos e anos de mágoa, de ressentimento com alguém, imagina? E aí você encontra o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça fala de perdão, ei! E aí eu lembro tanto do José, o mais novo do Jacó, que por 20 anos, por causa de uma demanda com seus irmãos, ambos guardavam ressentimentos e mágoas. Até que Deus promoveu um encontro para que eles se perdoassem, que eles se retratassem. A experiência de Jacó com seu irmão também é a mesma coisa. Mágoa, ressentimento, deixou para trás um rastro de problemas. E aí Deus foi sempre incomodando Jacó. Foi sempre avisando a Jacó que você precisa voltar para a sua terra, você precisa voltar para a sua terra. E voltar para a terra, fazer esse caminho de restaurar o que foi destruído, estava associado ao relacionamento dele com o irmão que havia sido destruído. E Deus ajudou Jacó, quebrando ele no Val de Jaboque. Às vezes a gente precisa ser quebrado, porque o orgulho é muito grande para a gente se humilhar, para a gente pedir perdão, para a gente refazer ou a gente restaurar aquilo que ficou para trás. Mas nós precisamos disso. O livro de Esdras, pela palavra de Deus, ensina isso. Um segundo roteiro que a gente vai precisar fazer, pelo fato de já termos sido libertados em Cristo, é fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Olha aí para o capítulo 3, vá para o capítulo 3, versículos de 1 a 3. Esdras, capítulo 3, de 1 a 3. A Bíblia diz assim: em meados de agosto, a minha versão é Bíblia Viva. Em meados de agosto, todos aqueles que haviam voltado para Judá saíram de suas casas nas outras cidades e vieram juntos a Jerusalém. Então, Jeshua, filho de Josadaque, com seus colegas sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e sua família, reconstruíram o altar de Deus. Reconstruíram o altar de Deus de Israel. E sobre o altar queimaram ofertas de sacrifício, conforme as instruções nas leis de Moisés, o homem de Deus. Verso 3. Eles reconstruíram o altar no mesmo lugar de antes, e imediatamente foi usado para queimar os sacrifícios oferecidos ao Senhor pela manhã e ao entardecer. Aquele povo que foi liberto do cativeiro, que deixa a Babilônia para voltar para a sua terra, para reconstruir e restaurar áreas do seu passado que ficaram destruídas, a segunda coisa que eles entenderam que precisavam fazer é fortalecer ou reativar o seu relacionamento com Deus. Os sacerdotes orientam o povo a levantar um altar, a edificar um altar e a oferecer sacrifícios. Isso simboliza e representa culto a Deus, busca da face de Deus. O templo em si, ele nem havia sido construído ou reconstruído, mas a busca pela face do Senhor, o relacionamento com Deus, era uma prioridade. Antes de reedificar a cidade, antes de restaurar suas casas, antes de fazer melhorias na própria cidade,
eles entenderam que precisavam reconstruir ou retomar a comunhão com Deus. Deus queria que esse povo o buscasse, que esse povo o conhecesse. O processo de todo homem que foi liberto em Cristo é conhecer mais intimamente esse Cristo. E agora eles então decidem se apresentar diante de Deus em adoração, em louvor. Queridos, o que mantém a nossa vida, a nossa liberdade cristã, nesse mundo cercado de desafios e de dificuldades, de tentações, é a nossa vida no altar. É a nossa vida diante do Senhor. Gente livre não consegue viver a sua liberdade se não vivê-la no dia a dia, levantando altares, oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, tendo uma vida de intimidade, tendo tempo com a palavra. Houve um resgate da palavra em Esdras. A palavra havia sido esquecida, perdida inclusive. E foi trazida de volta a palavra. A centralidade da vida dessa gente livre não é o seu próprio querer, não são mais suas próprias vontades, mas a vontade de Deus revelada na palavra. Gente livre, liberta por Cristo, é gente que se submete a Deus, que quer conhecê-lo. Esse é um caminho. O caminho da comunhão, ele é extremamente importante. E em terceiro e último lugar, o destino de gente livre, aqueles que saíram da Babilônia, que saíram do pecado, que se voltaram para Deus, que entenderam que Deus os levava para restaurar uma Jerusalém, para restaurar a sua Jerusalém, para restaurar a sua Judá, para restaurar áreas da sua vida que estavam em escombros, em ruínas, por causa do pecado. E gente que agora entende que depende desse relacionamento com Deus para restaurar essas próprias áreas da vida. E agora no capítulo 4, a gente vê um outro destino, uma outra atitude que faz parte desse processo de pessoas libertas em Cristo. Capítulo 4, versículo 1 de Esdras. Deixa eu achar aqui Esdras. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer que os exilados, ou seja, esses, que voltaram do cativeiro, foram libertos, estavam fazendo o quê? Reconstruindo o templo. Ou seja, fazer a obra de Deus. Deus chama todas as pessoas que viveram no cativeiro do pecado, chama essas pessoas para a sua presença, para levantar altares para Ele, para adorá-lo, para cultuá-lo, para restaurar a área das suas vidas que ficaram em ruínas, mas também chama essas pessoas para fazerem a obra. Eles tinham a cidade para reedificar, eles tinham as suas casas para reedificar, e eles tinham o templo para reedificar. Isso se chama boas obras. Quando temos essa prática de levantar altares para Deus, de oferecer sacrifícios de louvor a Deus, quando estamos permitindo e querendo que Deus nos ajude a restaurar as áreas da nossa vida que ficaram em ruínas, automaticamente nós somos levados por Deus a fazer a sua obra. Aquele povo liberto agora não teria vida fácil, eles foram chamados para servir. Nós somos chamados para fazer a obra. Nós somos chamados na Bíblia de obreiros, de ministros, de servos de Deus. Então esse é um tempo onde gente liberta quer ver outras pessoas também sendo libertas. Querem também contribuir para a espiritualidade, para que outras pessoas alcancem a graça do Evangelho. Outras pessoas sejam também transformadas. São os arregaçadores de manga. São as pessoas que dão das suas vidas, entendem que são ministros de Deus, são servos de Deus. Essa gente
ela volta para Jerusalém totalmente destruída. Essas aqui, pelo menos, elas rejeitaram o conforto da Babilônia, elas saíram de suas zonas de conforto. Elas foram servir numa Jerusalém, numa Judá totalmente destruída. Além das casas estarem totalmente devastadas, o templo ainda precisava reconstruir, a cidade estava ainda um caos. Povos inimigos haviam tomado aquelas regiões. E esses povos inimigos não queriam que eles edificassem. Tentavam afastá-los da obra. Tentavam impedi-los de fazer aquela obra, porque aquela obra sendo feita, Deus seria glorificado, resgataria a espiritualidade da nação e devolveria dignidade, devolveria fé àquela gente. E o que eu quero dizer para você é que tem um inimigo trabalhando e que continua trabalhando para impedir que eu e você façamos a obra. Tentando impedir que o muro seja reedificado. Tentando impedir que tantas e tantas famílias sejam restauradas. É preciso ter um discernimento espiritual que tem forças malignas trabalhando contra a igreja do Senhor Jesus. Trabalhando contra o reino de Deus. Tentando intimidar os santos. Tentando impor medo na igreja do Senhor Jesus. Tentando inibir, tentando desanimar. E esse povo, eles entendiam que eles foram libertos para levar libertação. Eles sabiam que tinha uma obra para fazer. E gente que é livre em Cristo, gente que é saída do cativeiro, são pessoas apaixonadas pela obra de Deus. E uma palavra do apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, que diz assim: como livres que sois, não usando a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Como livres que somos, precisamos viver como servos. A palavra servos aqui é ministro. Aquele que tem um ministério. Aquele que tem uma obra para fazer. Aquele que com a sua obra e que com o seu serviço tanto glorifica a Deus quanto edifica a vida de pessoas. Deus está chamando eu e você. Se somos livres, se fomos libertos em Cristo, somos chamados por uma obra. E esse povo aqui, quando Neemias registra um momento onde os inimigos tentaram atrapalhar a obra, fazer com que a obra parasse, tentaram distraí-los, Neemias dá uma palavra muito interessante: estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos descer, e nós não podemos parar. Isso é coisa de gente livre. Isso é coisa de gente que já tratou questões, que já restaurou as ruínas do passado. Isso é gente que está ali com um propósito diante de Deus, tem vida com Deus. O Senhor, nesse momento, nesse tempo, está chamando a gente para passar por esses 3 roteiros. E concluindo, Cristo te libertou para que restaure o que foi destruído. O que o pecado destruiu? Tempo que vivemos no pecado, o que foi destruído? E o que pode ser recuperado? Esse é o processo de recuperar e de restaurar o que o pecado destruiu, o que o diabo destruiu. E a gente vai precisar trabalhar nessa restauração. Cristo te libertou para se revelar a você. Chama você para levantar altares. Chama você para oferecer sacrifícios. Chama você para um tempo de intimidade. Chama você para um tempo com a palavra. Deus quer falar com você na palavra.
Deus quer se revelar a você. Deus quer que você o busque. Que você ofereça sacrifícios de louvor. Você que é livre. Você que já foi liberto. Deus quer se revelar. Te chama para uma comunhão íntima e profunda. E finalizando, concluindo, Cristo te libertou para que você o sirva. E muitas vezes, a ideia de servir a Deus está relacionada a servir as pessoas. Baixe sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos, vamos pensar nessas coisas. Vamos voltar a pensar no cativeiro, naquela pessoa escrava, de como é ruim não ter sua liberdade, de quanto é triste e sofrido não poder ir e vir, não poder ser livre, genuína, verdadeiramente. E quando somos libertos, quando Cristo nos liberta, quando o Filho nos libertar, verdadeiramente ou de verdade seremos livres. E essa liberdade leva Deus a nos transportar de um ambiente de cativeiro, de um império das trevas, para um reino, o reino do seu Filho. O reino do seu Filho tem muitos desdobramentos na vivência dele. Um deles é contar com a ajuda de Deus para restaurar áreas de nossas vidas que foram destruídas. Deus é Deus de restauração. Restaurar é trazer aquilo ao estado original. Saiu do estado original, foi deteriorado, foi rachado, foi destruído, foi escangalhado. E Deus, então, trabalha no seu reino com restauração de pessoas, restauração de famílias, restauração de relacionamentos. Precisamos entender a importância de voltar e restaurar áreas e relacionamentos da nossa vida que foram destruídos pelo pecado. Nesse reino, somos chamados para a intimidade com Deus. É a vida com Deus, é o levantar altares todos os dias, é meditar na palavra, é oferecer sacrifícios espirituais a Deus através da oração e da meditação na palavra, é que me dão condições de santificar a minha vida para conhecer a Deus e conhecer os propósitos que Ele tem para mim. E conhecendo a Deus, tendo um tempo de profundo relacionamento com Ele, Ele vai me apresentar uma obra para eu fazer. Somos chamados para as boas obras. Fomos salvos para servir. Somos chamados num tempo caótico como esse que nós estamos vivendo, para andar nos passos de Jesus, o nosso libertador. Pensa nisso com carinho. Medita nisso com carinho. Hoje, nessa noite, você é uma mulher livre? Você é um homem livre em Cristo? Não no sentido de querer fazer o que der na cabeça ou o que der vontade. Livre em Cristo. Liberto pelo sangue de Cristo. Tirado do cativeiro do pecado. Restaurado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Se você é livre em Cristo, restaurado em Deus, você é chamado para voltar a uma Judá e a uma Jerusalém e tratar de restaurar o que foi destruído. Deus quer te ajudar nisso. Deus quer te levar nesses lugares para fazer essa obra de restauração. Se você é livre,
Se você é uma mulher livre, um homem livre, Deus te chama para a intimidade, para levantar altares, para oferecer sacrifícios, para ir para o lugar secreto, para ter uma vida de oração, para aprofundar seu relacionamento com Ele, conhecê-lo, andar perto dEle. Isso exige disciplina. Isso não é fácil. Antes de qualquer coisa, antes até mesmo do templo, antes até mesmo de programas, de serviços, de trabalhos, Deus te chama para levantar altares. Deus te chama para servir. Deus te chama para servir a sua cidade, através do corpo de Cristo. Deus te chama para ser um ministro, para ser uma ministra, para fazer essa obra. Deus te chama para ser uma obreira, para ser um obreiro, para cooperar com o reino de Deus, para levar libertação e restauração àqueles ou àquelas que ainda estão no cativeiro. Deus tem um chamado para você, e se você não ouviu um chamado, olha para uma necessidade, supra ela em Deus. Não importa a idade. Dentro desses exilados que voltaram, tinham crianças, tinham adolescentes, tinham jovens. Se a gente for ler a história desse livro, capítulo 2, os ministros levitas foram ordenados ao sacerdócio a partir de 20 anos de idade. Esse tempo de você que é jovem, de você que é adolescente, despertar para servir a Deus. Sua geração está clamando, está morrendo. E o quanto estamos distraídos, e estamos vendo essa geração se perdendo. Nós, nesse momento, oramos pedindo a Deus que envie obreiros para a sua seara. Que o Senhor desperte uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens, que façam diferença, que sejam resposta nesse tempo. Essa geração de crianças, de adolescentes e de jovens, deixem de lado a meninice, a criancice, e ouçam o chamado, e vejam os campos, e olhem o quanto as pessoas estão em agonia, a passos largos para o inferno, e obreiros têm sido poucos, e a demanda é gigantesca. Esse tempo é que Deus está tocando em Isaías, dando consciência de pecado, dando consciência de uma vida que está se tornando praticamente inútil, sem frutos, de que fomos chamados para uma obra, para servir. E o tempo está passando e as pessoas estão perecendo. E onde clamamos a Deus, onde estão os obreiros dessa seara? Quando se levantarão, Senhor? Quando entenderão que foram e fomos criados para fazer a obra, para deixar um legado, para fazer diferença? Ser canal de libertação e de restauração de outros. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Nós pedimos perdão. Perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias. Pedimos perdão, Senhor, porque Tu já nos libertaste através de Cristo Jesus, o Filho nos libertou. Nós não queremos, Deus, ficar jogando para debaixo do tapete a sujeira
os entulhos que nós precisamos tratar na nossa vida. Porque tu, ó Deus, é aquele que vai puxar esse tapete e que tu vai botar esse lixo, ó Deus. A claridade vai trazer isso à tona. Por isso, Pai, nós queremos entender, está nos chamando nesse tempo para a gente restaurar as nossas ruínas. Está chamando a gente, Deus, para voltar para a nossa Jerusalém, para o nosso Judá. E pararmos de procrastinar de áreas da nossa vida, de coisas que deixamos pendentes. Traz luz, Deus, para o nosso entendimento. De áreas da nossa vida, ou de pessoas do nosso círculo de convívio. De relacionamentos que precisam ser curados. De traumas que precisam ser cicatrizados. De pecados que precisam ser confessados, de arrependimentos que precisam acontecer nas nossas vidas. Ó Deus amado, obrigado por tão grande libertação e por nos transportar de forma tão miraculosa do reino das trevas, da escuridão, para o reino do teu Filho amado. Porém isso, Deus, tem exigido de nós fazer reparações na nossa vida. Tem nos levado, Deus, a tomar uma atitude de fazermos os consertos que precisam ser feitos. Para que a gente possa levantar altares. Para que a gente possa verdadeiramente oferecer sacrifícios espirituais. Para que os nossos encontros contigo sejam muito mais do que os encontros nos cultos. Para que sejamos levantadores de altares no íntimo, no secreto, no privado, na intimidade. Para que a gente te conheça de verdade, face a face, como Jacó conheceu no Val de Jaboque. Que a gente aprenda por experiência o que é Peniel. O que é face a face contigo? O que é levantar um altar de adoração quando ninguém está vendo? E a gente não quer mais depender de aplausos, de holofotes, de públicos. A gente precisa te conhecer de verdade. Nossa alma tem sede e fome da tua presença. Gera cada vez mais em nós essa fome, essa sede. A gente precisa, a gente necessita ser mais profundo, menos raso. A gente quer conteúdo. Nos leva a mergulhar mais fundo, Senhor. Incomoda a gente nisso. A gente sabe, a gente entende que somos chamados para fazer uma obra. A maior obra que qualquer ser humano possa fazer é a obra do reino de Deus. É colocar a mão no arado e saber que fazemos uma obra que tem repercussões eternas, que o tempo não vai levar, que as águas não vão levar, que os ventos não vão levar. Oh, meu Deus, desperta. Desperta o teu povo e a tua igreja. Leva-nos ao arrependimento. Nós nos consideramos gente livre, gente liberta. E se alguns de nós, no dia a dia, tem enfrentado esses inimigos que têm nos impedido de fazer a obra, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade da cruz do Senhor e do seu sangue, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todas as obras das trevas que se manifestam, que combatem contra a vida do teu povo. Dá essa autoridade para o teu povo, Senhor, de saber lidar com essas forças inimigas, de viver uma vida íntegra, reta, de uma vida de testemunho que glorifique seu nome.
que Judá e Jerusalém sejam restaurados, que teu povo ame a tua presença, que teu povo tenha prazer em fazer a sua obra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.